O envelope era pequeno e dobrado ao meio, o papel amarelado, como se o tempo tivesse o cuidado de esconder o que ficara esquecido. Ela segurou-o como quem segura uma oração, os dedos finos tremendo por hábito, mais do que por surpresa, habituada ao silêncio que a guerra deixara na casa. Havia décadas em que a campainha só tocava para vender alguma coisa ou para perguntar notícias do bairro. Aquela batida, naquela manhã cinzenta, abriu uma fresta de memória que ela havia tentado vedar. O nome escrito na frente fez tudo se inclinar. A letra era dele, mesmo sem que ela precisasse ver a assinatura. Tudo o que seguiu foi respiração, mãos e o rasgar lento do selo. O que vinha dentro daquele envelope não era só papel, era uma voz que atravessara 50 anos de ausência. Mas convém dizer desde já que a carta que veremos lida aqui é uma dramatização, uma reconstrução plausível do que muitos pracinhas podiam escrever, inspirada em relatos, cartas e memórias da Força Expedicionária Brasileira. Ela existe neste roteiro para dar corpo ao silêncio que tantos familiares conheceram. Seu conteúdo não pretende funcionar como documento histórico, e sim como ponte entre o público e as emoções que a guerra imprimiu nas vidas de quem ficou. Antes que ela abrisse o papel por completo, lembranças vieram, nítidas e resistentes. Os filhos, agora adultos, já não moravam mais na casa de paredes brancas e janelas que rangiam. A cama com lençóis limpos parecia menor para metade da vida que ela havia guardado. Ao lado da cópia amassada da certidão de casamento, restos de fotografias em preto e branco. Um rosto jovem com um boné torto, um sorriso que ela sabia repetir até hoje nos sonhos mais claros. A ausência daquele homem nomeava o cotidiano inteiro. Economia de palavras, economias maiores ainda no falar. E a pergunta que a acompanhara sempre foi a mesma. Por que não houve sequer uma lápide clara? Por que o Estado? Por que o tempo? Enquanto ela lia, a narração volta ao passado, seguindo os passos do homem cuja letra arrebatara um novo começo de lembrança. Ele nasceu num povoado de chão batido e sombra de mangueiras, numa casa onde a fome dividia espaço com a fé cotidiana. Filho de lavradores, aprendeu cedo a trabalhar com as mãos e a ouvir as histórias que os mais velhos contavam sobre façanhas e perdas. O chamado para o mundo maior chegou num carnê e numa fila, como ocorreu com muitos brasileiros. A convocação para servir. Em pouco tempo ele deixaria a casa, as promessas de casamento e a plantação, guiado por um misto de dever e de esperança de que a farda pudesse ser passagem para algo melhor. O treinamento foi rápido, 3 meses comprimidos que pareciam ensinar uma vida inteira. Havia instrutores que falavam como se pudessem moldar em metal os homens que ali chegavam, e havia o cheiro de óleo nas armas novas. M1 Garands, reluzentes e pesadas, cada uma com a promessa de sobrevivência e de perigo. As manhãs começavam cedo, com o frio que não poupava sequer os mais quentes do sertão. Aprenderam a marchar, a atirar, a ler mapas numa míngua que não eram suas. Aprenderam a obedecer em silêncio, para no silêncio salvar a vida do vizinho ao lado. Entre exercícios e ordens, surgiam conversas baixas sobre o que havia nos jornais e sobre a Europa distante que a maioria jamais veria. Ele escreveu cartas, poucas e curtas no início, bilhetes sobre nomes de colegas, sobre o cheiro do café frio, sobre a saudade que já ardia no peito. O embarque em julho de 1944 foi um corte definitivo. No porto, a cidade fervilhava de partidas e de lágrimas contidas. A data, 16 de julho de 1944, ficou marcada não apenas nos papéis. Era o momento em que a tropa brasileira, ainda jovem e subestimada por muitos, cruzava o Atlântico, rumo a uma Itália marcada por guerra e pelo frio dos Apeninos. Há imagens que contam melhor do que palavras. Homens com as maletas velhas, a bandeira dobrada, o mar deslocando-se como um tecido enorme sob os cascos. O sentimento era mistura de medo e de orgulho. Na cabeça dele havia promessas de voltar, de encontrar em casa um povo esperando não apenas por notícias, mas por sinais de que o mundo voltara ao lugar. Em suas cartas repetia: sei que volto. Se não, lembra de mim com um sorriso, não com luto. Chegaram à Itália com a impressão que muitos partilhavam de que eram pouco conhecidos ou compreendidos pelos aliados. Havia um olhar, às vezes condescendente,
que avaliava os pracinhas como curiosidade exótica num conflito que se julgava dominado por forças mais experientes. Do outro lado, a propaganda nazista tentava minimizar o papel de qualquer força que não fosse a sua. Mesmo assim, aquilo que parecia um subestima de pouca importância transformou-se numa das maiores lições da campanha. A coragem do brasileiro não cabia em estereótipos. A marcha por vilarejos e morros trouxe o frio dos Apeninos, aquele que se infiltra nas roupas, que consegue chegar aos ossos. O som do vento, misturado ao rugido distante das artilharias dos dois lados, configurava um cenário onde o descanso era raro e os dias compressos. No alto, bandeiras tremulavam como testemunhas, e a coberta de neve em lugares parecia insistir em apagar o rastro dos passos. No entanto, havia camaradagem, refeições pobres divididas, canções sussurradas, piadas de quem precisa rir para não chorar. O apelido Cobra Fumando, símbolo de uma autoconfiança brasileira nas trincheiras, circulava entre os pracinhas como um talismã, lembrando que subestimar aqueles homens era erro. Monte Castelo chega na memória com um peso particular. As primeiras tentativas foram marcadas por custos altos. Homens tombaram, estratégias precisaram ser revistas, e as lições surgiram de modo cruel. Houve dias em que o avanço era menos um movimento militar do que uma sucessão de perda e aprendizado. Nossa narrativa respeita as datas e o desenrolar dos fatos. As batalhas que levaram ao controle de Monte Castelo foram um processo, e a FEB aprendeu a se reorganizar diante da resistência inimiga e das dificuldades de terreno. As histórias que ali se teceram falam tanto do mérito coletivo quanto do heroísmo individual. Aquele soldado do povo, vindo do interior, aliou-se a um grupo que precisava se entender mutuamente em meio ao estrondo das armas. Em noites de pouca luz, quando a artilharia ficava distante e o cheiro de pólvora se dissolvia em fumaça fina, muitos escreviam. Escrever era ato de resistência contra o esquecimento. Bilhetes curtos para mães, cartas longas para mulheres, listas de nomes de amigos com quem se contava para o futuro. Em uma dessas noites, ele pegou um pedaço de papel que encontrou numa sacola, improvisou uma caneta com grafite, porque os materiais escasseavam, e começou a rabiscar. A cena é reconstruída. À luz de uma lamparina, o ar frio que fazia a tinta secar rápido demais, a palavra minha no alto da folha. Ele não escrevia para registrar estratégias, escrevia para carregar a mulher e a casa consigo, para que se algo acontecesse, ela às vezes pudesse tocar o som da sua voz escrita. Trechos curtos da carta, intercalados com cenas do cotidiano no fronte, ajudam a pintar essa ligação íntima. Maria, escrevo enquanto o sopro do vento traz pó e um céu que não conheço. Se a noite fosse céu do nosso sertão, eu saberia que você estaria olhando para a lua. Aqui a lua é dura, mas penso nela do mesmo jeito. Esses trechos, novamente, são dramatizações que tentam refletir o tom de tantas correspondências reais trocadas pelos soldados da FEB. Não se pretende com isso forjar documentação, e sim dar corpo ao que pode ter sido sentido. As semanas seguintes mostram uma FEB que se adapta e que, frente ao desprezo inicial, responde com eficiência tática e coragem. O general João Batista Mascarenhas de Moraes, responsável pelo comando, organizou as tropas brasileiras de modo a utilizá-las onde pudessem causar maior impacto, aprendendo a manobrar em terrenos difíceis e assim integrar as forças aliadas sem perder identidade. Havia na retaguarda a necessidade de suprimentos, de comunicações, de notícias que chegavam apenas com grande atraso. A burocracia da guerra era implacável. Cartas atrasadas, registros que se perdiam, ordens escritas que nem sempre chegavam ao seu destino. Essas imperfeições humanas da logística militar implicaram muitas vezes em histórias de familiares que aguardaram em vão um aviso mais preciso sobre o paradeiro dos seus. Fornovo de Taro surge na narrativa como um clímax operacional da campanha italiana. Entre 27 e 30 de abril de 1945, as manobras finais criaram uma situação de cerco em que divisões inimigas renderam-se em grande número. O total aproximado de prisioneiros parecia confirmar o alcance daquela ofensiva, algo que reverberaria em relatórios e cérebros militares. Cerca de 779 prisioneiros resultaram de uma série de ações compactas e bem executadas.
A participação brasileira, em coordenação com aliados, demonstrou maturidade operacional e uma combatividade que, para muitos observadores, veio a reconfigurar a percepção internacional sobre as tropas brasileiras. Essas vitórias não apagaram o custo humano, pelo contrário, acentuaram o valor da memória. Em meio a essa sucessão de batalhas e manobras, havia episódios de heroísmo pequeno, atos que não entram nos relatórios oficiais, porque cabem antes numa lembrança pessoal. Ele entrou em um desses episódios. Em um ataque noturno, quando a visibilidade era pouca e o terreno traiçoeiro, o homem de nossos recortes tomou a decisão de cobrir a retirada de 2 colegas, garantindo que pudessem alcançar um abrigo onde poderiam ser tratados. A cena é reconstruída a partir do que se sabe das táticas empregadas: disparos, ordens gritadas, a poeira que o peso das botas levantava. Não é dito nos documentos oficiais que ele tenha agido por coragem singular. Há registros de muitos que fizeram o mesmo sem registro individual. Ainda assim, para quem ficou, aquele gesto foi sentido como heroísmo pessoal. Em cartas trocadas por sobreviventes, não faltam relatos de tantos que cederam a sua parte para salvar o vizinho. Voltando ao papel na mão da viúva, cada parágrafo que ela lia fazia eco em uma série de imagens. Ele escrevia sobre o medo, sim, mas sobretudo sobre o amor e o orgulho. Em outro trecho imaginado, ele transcrevia sua ansiedade por um futuro que talvez não pudesse cumprir. Se eu não voltar, não chore por mim do modo que pensa que vai me perder. Lembra dos dias de sol. Lembra das mangas maduras e do riso que você fazia quando eu cantava errado. Guarda meu pó de lembrança e faz dele um lenço para quando a saudade apertar. A leitura trouxe um tremor no corpo dela, que não era somente físico. Era a retração de uma ferida que finalmente tocava um ponto sensível. A carta não trouxe documentos oficiais nem garantias formais. Trouxe voz. E a voz é muitas vezes o que falta quando apenas papéis e selos representam a ausência. As semanas no campo continuaram a pressionar. A guerra, no seu aspecto prático, exigia concentrações de homens e material. O soldado, então, passou a viver uma rotina de tensões curtas e intensas. Patrulhas de dia, vigilância de noite, receio de minas, cuidado com os caminhos que podiam abrir embaixo de uma bota um destino definitivo. Houve momentos de descanso raro, quando podiam trocar cartas e papéis com notícias caseiras. Em um desses instantes, contando a chuva e o vento, ele escrevia sobre uma esperança singular. Que seu gesto de escrever fosse também um pedido para que a mulher abrisse mão do luto eterno e permitisse-se viver outras alegrias, caso ele não voltasse. Foi um pedido de liberdade para o amor, um pedido que formulava, sem conseguir garantir nada, um futuro para ela. No entanto, quando as manobras finais começaram a se acelerar, especialmente no trecho que levou à rendição de divisões inimigas, o caos aumentou. Registros se acumulavam, mas a confusão nas frentes tornava difícil um controle perfeito sobre documentos pessoais. Em meio à confusão, cartas se atrasaram, foram arquivadas em pastas erradas, perdidas em depósitos que mudavam de ocupante. Nosso fio dramático segue justamente por aqui. Naquela pressa de deslocamento e de tomada de posição, a carta que ele confiou a um camarada para ser enviada ou a que deixou num pacote para o correio militar encontrou um destino incerto. Poderia ter sido engolida pelo tempo, guardada por algum colega e esquecida, ou mesmo perdida no vai e vem de suprimentos que se multiplicava. A narrativa documental lembra, ainda assim, que o esforço enorme de organização militar não tornava a guerra infalível. Mesmo as melhores acomodações logísticas falhavam em face da modernidade do conflito. Era comum, em relatos posteriores, que itens pessoais reaparecessem anos depois em depósitos, ou que cartas chegassem atrasadas por meses, às vezes por anos, quando registradores, armazéns e famílias finalmente cruzavam caminhos. Em determinados casos, documentos voltaram por meios inesperados, encontrados entre os pertences de um soldado falecido e repassados a uma autoridade, ou reencontrados em caixas de arquivo de unidades estrangeiras e enviados a consulados. A burocracia da guerra possuía muitos braços, e nem sempre os braços estendiam o material certo para quem esperava. Enquanto isso, naquele momento crítico de abril de 1945, ele seguia em frente.
Sua última carta, a que hoje fazia o papel bater no peito da viúva, foi escrita talvez com as mãos sujas de terra e o coração pesado. Em um trecho curto e direto, ele expressou algo que se tornaria o cerne emocional da história. Se a sorte me faltar, não me deixe ser só um nome num relatório. Conta a nossa história a quem perguntar. Diz que eu fui até o fim porque acreditei que nós, brasileiros, tínhamos o direito de estar naquele lugar. Diz que a cobra fumou e que não havia vergonha nisso. Essas linhas, que resumem o orgulho e a reivindicação de dignidade que perpassavam as tropas, ecoaram por décadas nos lares de quem recebeu notícias fragmentadas. O seu pedido de não ser apenas um nome se liga ao desejo mais humano, ser lembrado com humanidade, com rosto, com histórias que explicassem ao tempo quem realmente se fora. E então veio a tarde da ação em que ele se envolveu mais diretamente num combate que teve custo para muitos. Não podemos afirmar aqui uma reconstrução plena dos fatos como se fosse registro documental. Aquilo que contamos nas cenas de batalha entende-se como dramatização verossímil, baseada em relatórios e padrões táticos da época. O que se sabe, em termos de história, é que a ofensiva final criou campos de confronto com resultados diversos. Alguns homens voltaram, outros não. Para a família que fica, o não retorno é uma ferida em estado líquido, sem corpo, sem local certo para chorar, sem relato que conclua. Naquele ataque, o homem que escreveu a carta entrou numa situação de alta periculosidade para proteger colegas. Houve um silêncio posterior que, para muitos, foi resposta de um destino inexorável. Em meio à fumaça e ordens, alguém se lembra de ter visto ele correr para trás, cobrindo distância que salvou vidas, e depois não o ter visto mais. Os relatos de camaradas, em boletins e memórias, trazem fragmentos, um nome citado entre os que se sacrificaram, uma foto que aparece mais tarde em uma pasta de lembranças. Para a mulher que agora segura o envelope, a notícia oficial que chegou ao longo dos anos foi sempre parcial, um boletim que o incluía entre os desaparecidos, uma ficha que o listava sem túmulo determinado. Ao fechar o envelope vazio, porque a carta agora estava em suas mãos, ela sentiu que havia uma linha tênue entre o consolo e a provocação. Lendo as frases curtas, sentindo a voz dele, um outro impulso tomou-lhe a mente. Algum homem, em algum lugar, guardara algo mais que poderia explicar o paradeiro de papéis, ou até guardar a chave para um reconhecimento que tardara. Era uma suspeita que trazia tanto esperança quanto medo. Se a carta vinha só para consolar, era pouco. Se ela escondia um caminho para uma verdade prática, um registro, um nome de quem poderia testemunhar, um lugar onde pertences haviam sido deixados, então haveria uma ação a ser tomada. O cenário social naquela altura já começava a acordar para o reconhecimento dos pracinhas. Em palcos internacionais e em salas de comando, a coragem e o desempenho da FEB estavam sendo reavaliados. A presença brasileira na Itália alcançava elogios e menções que antes lhe haviam sido negadas. Mesmo assim, para centenas de famílias, a medida desse reconhecimento público não se convertera automaticamente em respostas privadas. O que a carta poderia provocar, portanto, extrapolava a esfera pessoal. Poderia levar a reaberturas de processos, pedidos de revisão de documentos, de buscas por restos e de demanda por placas e medalhas. Mas também era possível que ela apenas devolvesse paz para uma vida que havia aprendido a preservar-se no silêncio. A incerteza era o território onde ela agora transitava. Ao terminar a leitura daquela página, ela fechou os olhos. Pensou nas mangas que ele mencionara, no rir dele ao cantar, nos filhos que cresceram aprendendo a história incompleta. E, num impulso que surpreendeu a própria casa, tomou o envelope e olhou no rodapé da carta por um detalhe que poderia orientar um passo. Havia um nome de quem ele pedira para avisar, ou ao menos o rastro de um depósito. A grafia era tremida, mas legível. Um nome de cidade, talvez um amigo, talvez apenas uma abreviação. Pela primeira vez em anos, ela sentiu que podia mover-se para fora do silêncio que lhe era imposto. A decisão ainda não se transformou em gesto. Ficou pairando entre a dúvida e o desejo. A carta, entretanto, deixara marcas. Devolvera-lhe a voz que a guerra tentara roubar, insistindo que histórias pedem ser contadas para que se transformem em memória coletiva. Enquanto o passarinho na janela cantava uma melodia antiga, no outro lado do mapa do tempo caminhavam relatos sobre batalhas, operacionais e rendições que davam envergadura à narrativa.
O mundo militar registrava ganhos e perdas. O mundo doméstico, o de cada viúva e cada filho, nadava num mar de lembranças solitárias. A partir daquele ponto, com a carta nas mãos, com um nome ao qual talvez recorrer, algo começou a ruir. A míngua de décadas, o costume de não perguntar, a aceitação resignada. Não foi um plano imediato e linear. Foi uma decisão íntima que exigia coragem de outro tipo. Mexer em arquivos, bater em portas de repartições, encontrar velhos amigos de um marido que talvez houvesse sido mais do que o que as pastas oficiais diziam. Em suas mãos, o papel que ele escrevera tornava-se agora um mapa de possibilidades e um lembrete de que, em algum lugar, a história do homem podia ainda ser resgatada de brechas burocráticas e da memória de homens vivos ou já mortos. E ainda que muitas das providências que ela poderia tomar não garantissem milagres, nenhuma carta tem força mágica para ressuscitar um corpo, nem há documento infalível de mudança administrativa. Havia uma força simbólica que poderia redesenhar o que se sabia. Uma narrativa que exigia ser recontada aos que governavam o trânsito dos arquivos, aos responsáveis por lápides e por medalhas. Foi aí, nesse limiar entre lembrança e ação, que a história encontrou seu ponto de virada temporário. Ela guardou o envelope junto ao peito e ao mesmo tempo deixou-o sobre a mesa, como quem coloca diante de si um mapa. Todo o resto seria passo a passo, numa jornada que misturaria papel, palavras e encontros. A dramatização da carta e as memórias que ela aciona não são por si só conclusão. Elas deslocam uma dor individual para um campo de ação possível. E enquanto ela se levantava para procurar uma caderneta onde anotava datas e nomes, hábitos que a guerra ensinara para que a memória não se perdesse por completo, a narração vai à frente e mostra o quadro mais amplo. Após Fornovo e após a rendição, a FEB deixou marcas indeléveis no teatro italiano e na percepção internacional, e ao mesmo tempo deixou perguntas em muitas moradas brasileiras. O envelope que ela segurara adiante poderia ser resposta para uma dessas perguntas. Poderia também abrir mais perguntas. Havia trajetórias de correspondência atrasada, caixas arquivadas, arquivos estrangeiros que por vezes devolviam itens ao Brasil com décadas de atraso. Era plausível, dentro da verossimilhança documentada, que uma carta pudesse cruzar fronteiras de tempo e reaparecer em mãos de familiares muito depois. Quando ela fechou a porta de casa para sair, o sol da tarde tocou o envelope e criou uma sombra longa sobre a mesa. A estrada que se abriu diante dela exigia passos que não se mediam em quilômetros. Eram passos em repartições, em lembranças de vizinhos, em telefonemas. A história pessoal se desdobrava agora contra o pano de fundo da história coletiva. Aqueles homens que haviam partido para a Itália, mesmo subestimados, tinham mudado algo na percepção mundial. E se a carta era um fio que a ligava ao passado, era também um instrumento que poderia conectar o passado ao presente, levando a um reconhecimento que não seria apenas simbólico, mas que restauraria rostos à memória pública. Ao atravessar a rua em direção ao ponto de ônibus, ela viu um grupo de estudantes com mochilas, conversando sem se darem conta de que, décadas atrás, seus bisavós talvez tivessem trocado lugares por fardas em outra geografia. Um desses estudantes, com uma jaqueta onde se destacava um emblema antigo da FEB, impresso como curiosidade estética, olhou de relance para ela. A imagem foi breve, mas trouxe ao rosto dela uma sensação de lugar, a certeza de que histórias atravessam gerações, mesmo quando a memória oficial falha. E ali na calçada, a primeira escolha tomou forma concreta. Procurar um antigo colega do marido que, pela carta, poderia ainda estar vivo. Escrever a uma repartição militar para checar registros. Procurar jornais locais que um dia cobriram os pracinhas. Era um começo de investigação que, ao mesmo tempo, precisava de paciência e de coragem. Coragem de abrir gavetas que por demasiado tempo estiveram fechadas. Ela guardou o envelope no bolso como quem carrega um passaporte para um território emocional novo e seguiu adiante. A história, por ora, permanece em suspenso. O leitor sabe que a carta existe, que ela tocou alguém e que há uma promessa de movimento. Do ponto de vista histórico documentado, sabemos os marcos: treinamento de 3 meses, embarque em julho de 1944, Monte Castelo, Fornovo e a rendição de milhares de prisioneiros.
Sabemos também que, em muitas histórias reais, cartas e lembranças eventualmente encontraram caminho de volta para mãos que esperavam. O que falta aqui é a continuação dessa jornada, o percurso que transformará a voz escrita em ações visíveis e que colocará frente a frente registros oficiais, memórias de camaradas e o desejo íntimo de uma mulher que quer saber mais. Ela entrou no ônibus com o envelope escondido. O motor roncou, a cidade passou por janelas e fachadas, e lá atrás, na casa que deixara por horas, fotografias ainda olhavam a mesa vazia. A carta, por sua vez, continuava a pulsar no bolso. E assim, o fio entre passado e presente permanece esticado, aguardando que passos determinados o percorram. Passos que trarão respostas, talvez testemunhos, e, inevitavelmente, novos desafios. No ônibus, o envelope contra o peito parecia um pequeno tambor de convocação. Cada solavanco fazia-lhe lembrar das botas que um dia ele marchara. Cada fresta de sombra no vidro trazia a sensação de um retorno lento, como se o tempo tivesse obedecendo ao ritmo de sua respiração. A cidade vizinha tinha um registro mais organizado. Ali, pensou ela, poderia haver alguma pista que a ajudasse a seguir o traço do nome, quase ilegível no rodapé da carta. Antes de descer, inclinou-se para a janela e por um segundo deixou a mão pousada no papel, como se pedisse licença ao passado para vasculhá-lo. Se esta história está tocando você, inscreva-se no canal e acompanhe até o fim. Há mais memórias para descobrir e homenagens para conhecer. Na Associação dos Veteranos, um prédio simples com placas amareladas e retratos de fardas alinhados, o cheiro era de café forte e cera de mobiliário antigo. Havia mais silêncio do que fala, como se as paredes guardassem um respeito natural pelaquilo que ali fora vivido. Ela bateu na porta de madeira, por trás dela apareceu um homem curvado pelo tempo, olhos claros e mãos que tremiam mais por costume do que por fraqueza. Chamava-se Joaquim, mas todo mundo o conhecia como o Seu Kim da FEB, um apelido que vinha tão naturalmente quanto o hábito de puxar um cigarro imaginário ao lembrar de algum episódio de guerra. Ao ver o envelope, o rosto de Seu Kim abriu-se num reconhecimento que ela não esperava, não da letra, mas do gesto. Quem guarda a carta, guarda a memória, disse ele, num tom que misturava afeto e pragmatismo. Sentaram-se numa mesa com marcas de lixas e conversaram por horas. Ela contou a data do embarque, a região do sertão de onde o marido viera, o nome do povoado que mal constava em mapas. Ele ouviu, anotou nomes, pediu que ela descrevesse em detalhes a grafia daquele rodapé. A palavra que parecia uma cidade foi interpretada por ele como uma abreviação. Talvez fosse uma referência a um colega ou a um apelido de campo. Quando a gente não sabe, começa devagar, falou. E assim começaram. A primeira pista veio de um velho boletim da associação, uma lista de pracinhas que serviram no mesmo batalhão, com nomes riscados, uns e outros com observações manuscritas. Entre aqueles nomes, o que ela buscava apareceu como um apelido repetido. Seu Kim lembrou-se de um homem que, depois da guerra, trabalhava num armazém, e por isso era chamado de Zé do Depósito. Zé gostava de guardar coisas, comentou Joaquim. Guardava cartas, fotos, panos. Depois que o Zé morreu, as filhas venderam um monte de coisa num lote para uma casa de leilões. Havia um fio ali, objetos vendidos em lotes, alguma coisa adquirida por colecionadores, caixas que viajaram e sumiram. A segunda pista surgiu de um jovem pesquisador que frequentava a associação, Mariana, estudante de história, olhos atentos e cadernos com anotações cuidadosas. Ela se animou com o desafio. Se vocês quiserem, eu posso verificar o arquivo municipal e também o acervo do Instituto Histórico daqui. Tem muito material que ainda não foi digitalizado. No dia seguinte, Mariana levou-a à sala de arquivos. Havia microfilmes, pastas com carimbos, cartas de famílias e recortes de jornais antigos. Procuraram pelo nome, pela data do embarque, por qualquer menção que ligasse aquele apelido a uma certidão ou a um boletim. Entre páginas riscadas e poeira de décadas, encontraram um recorte de jornal de 1946. Um pequeno texto sobre pracinhas que retornavam ao interior, com menções a encontros públicos e listas de nomes. Ali havia um registro mínimo, uma linha com grafia complicada, a referência a José Antônio Armazém, e, importante, a menção de um amigo de companhia, Pascoal.
Pascoal. O nome acendeu algo. Seu Kim recordou-se. Pascoal foi cabo, morava na cidade X. Ele costumava receber cartas quando vinham da Itália. Era o tipo de pista que acendia outros caminhos. Se Pascoal recebia cartas, talvez ainda houvesse alguém que guardara caixas de pertences. O primeiro telefonema para a cidade de Pascoal confirmou o esperado. Um filho, já idoso, atendeu e demorou um tempo até perceber que estava falando com a viúva de um companheiro de armas. Depois de ouvir, disse que o nome Pascoal lembrava-lhe de um irmão de armas chamado Zé, e que na velhice Pascoal costumava falar de documentos que chegavam a ele e que ele mesmo guardara por respeito às mortes. Convidaram-no a vir à associação. Quando o velho Pascoal chegou, trazia consigo uma pasta com papéis encadernados e um olhar que mais procurava conforto do que reconhecimento. A sala ficou pequena quando Pascoal abriu a pasta. Havia cartas, listas de nomes, alguns bilhetes, um passe da formação e um envelope amarrado com barbante que guardava o que, na letra dele, dizia-se ser coisas de quem a guerra deixou. Entre os papéis, um conjunto de cartas já amarelecidas, muitas sem remetente claro, algumas datadas e com carimbos de correio militar. Pascoal contou com a voz pausada que durante anos guardara aquilo por não saber a quem devolver, por acreditar que algum dia alguém procuraria. Não era meu, rapaz, eu só guardei. Bom que veio alguém buscar. Quando ela tocou no envelope com a caligrafia conhecida, sentiu os dedos tremerem novamente. Era como se o tempo, por um instante, se curvasse a reconhecer a persistência de um objeto. Embora algumas das cartas ali tivessem chegado de modo claro, nenhuma trazia o carimbo exato que ela procurava, o selo com a data do envio. Ainda assim, havia um bilhete com menção a um pacote deixado em depósito no porto de Nápoles antes de embarcarem. Pascoal descreveu que, em meio ao caos, muitos deixaram pertences em depósitos para que fossem remetidos depois e que nem sempre os registros foram corretos. Algumas caixas voltaram pelo caminho de ferros e portas, outras foram revendidas. A guerra mexe com a ordem de tudo. Ele olhava para ela como se lhe entregasse um mapa com trechos faltantes. Com Pascoal concordando em testemunhar, o próximo passo foi ir ao arquivo histórico militar em uma cidade maior, onde registros eram guardados com um pouco mais de cuidado. A viagem exigiu preparação, comprovantes, formulários, paciência para as filas e para a lentidão que acompanha o trato com papéis públicos. No corredor do arquivo, os funcionários andavam com pastas e etiquetas, como jardineiros de papel. Um dos arquivistas, um homem de fala suave chamado Luiz, recebeu-a com empatia. Depois de ouvir a história, prometeu tentar localizar o lote de pertences que, porventura, houvesse sido registrado como Depósito Nápoles Caixas Remanescentes. Pesquisas em arquivos são como costurar. Às vezes um fio se prende a outro e, de repente, aparece uma costura inteira. Luiz voltou após horas com uma pequena vitória. No acervo havia um inventário de caixas remanescentes provenientes de depósitos do Porto de Nápoles, datado de 1946, quando as autoridades brasileiras pediram retorno de pertences deixados para trás. No inventário constavam referências vagas, números e algumas observações em punho, material pessoal, cartas, possível pertença de pracinhas da primeira companhia. Havia um número de caixa que indicava destino nacional, mas o rastro havia se perdido entre repartições que se sucederam ao longo de décadas. Ainda assim, era um nó que começava a ser desfeito. À medida que as buscas prosseguiam, a história ganhou o interesse de um jornal regional. Um repórter jovem, curioso, perguntou pela carta e pelo aspecto humano. Uma viúva que recebe a voz do marido 50 anos depois. É material que toca. O texto saiu em página interna. Um pedaço pequeno, mas suficiente para que vizinhos, conhecidos e amigos de família viessem a procurá-la. Nem tudo foi útil. Alguns ofereciam palavras de conforto, outros boatos. Mas um contato, inesperado, trouxe a peça que faltava. Um colecionador de memorabilia de guerra apareceu e disse ter adquirido, num leilão, um lote de cartas e objetos antigos provenientes de um acervo europeu. Comprei porque achei que devia salvar aquilo do lixo, explicou. O leiloeiro, segundo o colecionador, nascera nos arredores do porto e recolhera lotes antigos quando armazéns foram limpos. Era preciso localizá-lo. Foi através de uma conversa com o colecionador que a pista levou para além do país. Um catálogo digital de um museu de região italiana mencionava recentemente a doação de um lote ao Brasil, feita por uma família que encontrara caixas de cartas em um velho armazém em Nápoles. O documento não dizia nomes, apenas referências e datas.
a possibilidade de que algumas correspondências houvessem migrado por circuitos internacionais, retornando por vias inesperadas, doações, inventários de museus, coleções particulares. Abriu a hipótese de que a carta do marido pudesse ter sido reencontrada e encaminhada finalmente ao lugar certo. Tudo era lento, mas pareceria coerente. Durante décadas, embalagens e cartas mudaram de mãos e de destinos. Enquanto os passos se multiplicavam, as noites dela passaram a ser dedicadas à leitura de memórias. Reuniu cartas de quem viera à associação, registrou encontros e guardou horários de funcionários públicos para audiências. A cada avanço, a comunidade local se mostrava mais solidária. Um advogado voluntário ofereceu-se para ajudar com requerimentos. Uma professora registrou a história para que fosse lida em sala de aula. Um neto, com habilidades em internet, digitalizou fotografias e postou uma chamada nas redes locais. A lembrança do marido, que antes era gesto apenas de família, ia se incorporando a uma narrativa pública. Entre encontros e papeladas, chegou um documento que teve peso de pequeno triunfo, uma certidão de óbito que o listava como desaparecido em ação, sem localização de sepultura. Era um reconhecimento incompleto, uma nota fria que não trazia corpo nem endereço de memória. Mas para ela, aquilo representou um passo administrativo. Havia base para requerer buscas, reavaliações e até, algum dia, um registro mais digno. Com a ajuda do advogado, abriu-se um protocolo formal para reanálise de documentação no setor de defesa. Era pouco provável que o protocolo resolvesse tudo de imediato, mas era um gesto de afirmação. O nome do marido voltava a ser tratado como sujeito de uma história que merecia continuidade. Em paralelo com o território das repartições, o tempo também lhe ofereceu reencontros. Netos que, crescido com histórias ora fragmentadas, vieram buscar conversas, fotos e relatos. Um dos netos, que estudava música, compôs uma pequena melodia a partir de trechos da carta. Outro, aprendiz de história, começou a montar um painel com fotos e mapas para a praça da cidade. Pequenos gestos que mudam o espaço comum começaram a acontecer. A carta que antes cabia num bolso passava a ser leitora de olhos de gerações. O ponto de virada ocorreu quando uma caixa do arquivo histórico, identificada pelo número localizado por Luiz, foi finalmente aberta, em cerimônia íntima na presença de autoridades e de alguns membros da comunidade. Dentre papéis em frangalhos, munições velhas e alguns relatórios, havia um envelope preservado com fita de aspecto recente. Dentro, uma série de cartas amarradas por barbante, e no fundo, um papel que, ao ser desdobrado, trazia o carimbo de um escritório consular que, décadas antes, recolhera correspondências encontradas em depósitos italianos. A emoção na sala foi um processo. Primeiro surpresa, depois contenção, por fim, lágrimas. A carta, ou melhor, as cartas, tinham vindo por fim à tona. Se antes o que ela segurava era uma reconstituição dramatizada, agora havia papéis que respiravam o mesmo tempo do original. Entre as correspondências, uma folha continha uma carta que, pela caligrafia, correspondia ao estilo de quem escrevera para Maria nos trechos dramatizados. Simples, cheia de imagens do sertão e com menções às mangas maduras, ao riso tropeçado dela e ao cheiro do café. Havia também um bilhete com a indicação de um nome. Entregar a Pascoal se for encontrado, se não, mandar ao correio municipal. Era o mesmo nome que aparecera nos recortes e conversas. O nó se fechava. Pascoal, presente, segurou a carta como se devolvesse um filho. A viúva leitura agora foi mais do que pessoal, foi pública e carregada. Ninguém no recinto se conteve. Havia a dimensão íntima ali, o homem escrevendo com lamparina, e a dimensão coletiva, o reconhecimento tardio de um estado que, por anos, deixara lacunas. A leitura completa foi feita em voz baixa, depois em voz alta, como que para distribuir o sentido daquilo que o papel continha. Trechos foram lidos por netos e por membros da associação. Quando se chegou ao trecho que pedia para que ele fosse lembrado não como número, como mero nome em relatório, a sala fez silêncio. As palavras de 100 páginas pareciam cair como pedras de um rio que finalmente cavava um leito. Para a viúva, o efeito foi duplo. Um consolo por ouvir a voz e um impulso para transformar aquela palavra, aquele nome, em algo palpável. O impulso tomou forma prática.
Ali mesmo, naquele salão de madeira, foi elaborada uma petição para reconhecimento póstumo e para a instalação de uma placa memorial no cemitério municipal, onde, anos antes, um espaço vagueava sem nome certo. O advogado redigiu a petição, a associação assinou e o jornal local publicou uma nota. O que começou como um ato íntimo ganhou o corpo de uma mobilização pública. O gesto legal não prometia milagres, prometia, no mínimo, formalizar um pedido de memória. Meses passaram até que a resposta do setor competente chegasse. Entre idas a Brasília, protocolos que cruzavam setores e entrevistas com historiadores, surgiu uma convocação. O Ministério da Defesa aceitou reavaliar o caso como parte de um projeto de revisão documental para pracinhas cujas histórias permaneciam incompletas. Não era uma promessa automática de medalha ou placa. Esses processos demandam cruzamento de arquivos, perícias e pareceres, mas era uma abertura rara, uma porta que antes parecia fechada desde as semanas do fim da guerra. A reabertura do caso atraiu atenção. Uma professora universitária de História Militar chamada Patrícia interessou-se e propôs auxiliar com pesquisa. Ela trouxe mapas, fotos de batalhas e documentos que situavam a unidade do marido nos combates finais, incluindo referências a Monte Castelo e a Fornovo de Taro, confirmando que, naquele teatro de operações, muitos documentos se perderam no fluxo caótico da retirada e da rendição. Patrícia escreveu um relatório que destacou a coerência entre o relato das cartas e os movimentos da unidade, um tipo de evidência que, embora não trouxesse o corpo de volta, dava substância à narrativa. Juntando relatos de veteranos, carimbos de depósito e as cartas encontradas, a petição ganhou robustez. Houve então uma sessão pública organizada pela prefeitura, a leitura completa da carta, o testemunho de Pascoal e a presença de veteranos, netos e moradores. Ao centro da praça, crianças de escolas locais seguravam réplicas de bandeiras pequenas, e uma foto recortada com o rosto jovem do marido estava colocada num pedestal. Na fala que abriu o evento, o prefeito mencionou a importância de resgatar as memórias que constituem a cidade. Em seguida, subiu um oficial do Exército, representante de um projeto de reconhecimento histórico, que explicou, com voz formal, mas com olhos úmidos, que não era comum reconstituir trajetórias de maneira tão completa sem a presença de documentos, mas que, quando o empenho comunitário se alia a arquivos, coisas acontecem. Uma comissão foi formada para analisar o pedido de reconhecimento póstumo e avaliar a possibilidade de instalar uma lápide de honra no cemitério municipal, assim como uma placa descritiva na praça com a história do homem que a carta havia trazido de volta. A comissão baseou-se em documentos, testemunhos e em um princípio simples: a memória pública deve corresponder aos que a construíram. Para a viúva, a expectativa era dolorosamente misturada com temor. E se houvesse um revés? E se o tempo, mesmo com papéis em mãos, ainda não bastasse para que o Estado completasse o gesto de reconhecer? No dia em que a decisão foi divulgada, a cidade inteira parecia pronta. A resposta foi positiva: reconhecimento póstumo e autorização para a colocação de uma lápide simbólica no cemitério, além de uma placa na praça com o nome do homem e um resumo de sua história. Não era uma concessão grandiosa, mas era um gesto público, um assentimento formal de que sua história pertencia à memória coletiva. Quando a viúva leu a notificação, as mãos tremiam, não só pelo gesto, mas pelo peso de anos que desde então foram nomeados oficialmente. Foi uma vitória pequena, disse ela, mas inteira. A cerimônia de homenagem teve o tom adequado ao que se cultiva quando se toca a memória: respeito e afeto, moderação e emoção. Padres, veteranos, autoridades locais e muitos moradores se reuniram no cemitério. Uma banda tocou hinos e um neto subiu para falar em nome da família. Antes da lápide ser descerrada, o representante militar fez uma fala curta, lembrando a data do embarque, 16 de julho de 1944, e mencionando com cuidado o papel dos pracinhas em Monte Castelo e em Fornovo de Taro. A lápide revelada trouxe o nome do homem e a inscrição: desaparecido em ação, lembrado por sua família e pelo povo. Para quem há décadas viera vivendo com ausência, ver o nome gravado foi ter a certeza material de que o duelo da espera tinha encontrado um ponto de chegada. No momento da inauguração da placa na praça, algo mais se deu. Pessoas que jamais haviam entrado na casa dela passaram a conversar e a perguntar:
Isso elevou a história individual a um patamar de narrativa pública. Alunos de uma escola trouxeram desenhos inspirados nas cartas. Um grupo de teatro local encenou uma pequena cena inspirada nas noites em que ele escrevia. A banda da cidade criou um arranjo para a melodia composta pelo neto. A viúva, no centro disso, chorou e sorriu de modo contíguo. Era como se outro tipo de sobrevivência se instaurasse, a da memória coletiva, que confirma pelo gesto que alguém viveu e foi muito mais do que a ausência. Com o reconhecimento formal, vieram convites. A viúva foi chamada para dar entrevistas, professoras a convidaram para falar em sala de aula sobre vivências de famílias durante a guerra. Associações de veteranos a procuraram para que ajudasse a orientar outras famílias em busca de documentos. Ela, que havia vivido décadas numa economia do silêncio, agora tornou-se porta-voz de quem espera. Não foi algo que ela buscou por vaidade, mas por sentido de que a sua dor, quando pública, podia ajudar outros a encontrarem respostas. Alguns meses depois, um pequeno museu local organizou uma exposição sobre a febre na região. A carta foi colocada, conservada num vidro, com legenda que explicava a natureza dramatizada de parte do material, uma exigência ética para separar o documento real das reconstruções, e contava a trajetória da mulher que recebera a correspondência 50 anos depois. Visitantes deixaram flores, bilhetes e pequenas moedas como sinal de reconhecimento. A exposição não alterou o passado, mas proporcionou um espaço onde o passado se relacionava com o presente, onde jovens conheciam aspectos de uma história que muitas vezes em livros aparece apenas em capítulos maiores. O que a carta tinha provocado não foi somente a formalização de um nome num pedaço de pedra, trazera efeitos práticos, como o reconhecimento e a placa, e efeitos menos palpáveis, mas talvez mais permanentes. A reaproximação de uma família, a presença do neto que agora estudava a história, a transformação da viúva em elo comunitário. Em paralelo, acordos de cooperação entre associações de veteranos e órgãos municipais começaram a melhorar o atendimento a famílias que ainda hoje buscavam por informações. Ao fim desse processo, houve uma cerimônia menor, íntima, a qual compareceram os que mais haviam se dedicado: Pascoal, seu Kim, Mariana, Luiz, o advogado e 2 netos. Sentaram-se à mesa da cozinha da casa dela e abriram uma última vez o envelope que havia chegado décadas antes. A leitura foi calma. Ela voltou a recitar as linhas que falavam das mangas e do riso, e depois leu o trecho que pedira que não fosse apenas um nome em relatório. Conta a nossa história a quem perguntar. Quando seus netos repetiram a frase, eles compreenderam que aquilo se tornara um mandamento de memória, não deixar as histórias dissolverem-se no esquecimento administrativo. No pano de fundo dessas ações, o país também acompanhava, ainda que de forma fragmentada, o processo de revisitar sua própria história com a FEB. Exposições itinerantes, estudos acadêmicos e filmes documentais começaram a reacender o interesse público. A narrativa que acompanhou a campanha italiana deixou de ser apenas outro capítulo da história militar, para se tornar referência de uma nação que, em meio a contradições, encontrou pontos de orgulho e complexidade. A viúva, em sua cidade pequena, vivia esse movimento de forma particular, alguém que, com um envelope amarelecido, ajudara a reacender o interesse por histórias antes deixadas em gavetas. Houve dias de silêncio depois da cerimônia, dias de tomar chá olhando para fotografias, de ouvir o vento no quintal. No entanto, o corpo social que a cercava havia mudado. A carta já não era apenas voz de um homem ausente, era um instrumento que fizera com que pessoas se reunissem diante de uma verdade exigente, que a história, por vezes, retorna quando se mostra firme à vontade de buscar. Em certa tarde, muitos anos após a carta ter chegado, um gesto simples sintetizou o caminho percorrido. Na escola municipal, crianças organizaram um mural com nomes de pracinhas que tinham ligação com a região. Entre desenhos e pequenas biografias, o nome do marido da mulher foi colocado com destaque. Uma menina, ao colar uma bandeirinha desenhada, perguntou à professora: "Por que ele não teve uma lápide por tanto tempo?" A professora respondeu, com voz pausada: "Às vezes as coisas demoraram, filha, mas hoje a gente pode lembrar e cuidar para que outras pessoas também sejam lembradas." As palavras ecoaram. A carta, que fora a escuta de um coração, transformara-se em matéria de ensino. O desfecho desta história não é um fechamento absoluto.
A guerra não deixa parentes e nem registros completamente em paz, mas é uma passagem de um estado de abandono para um estado de cuidado. A viúva encontrou uma nova forma de viver com a perda, não mais tentando amortecer a dor ao ponto de não respirar, mas permitindo que a memória do marido se tornasse matéria que outros pudessem tocar e aprender. Fundou, com outros, uma pequena associação local para ajudar famílias que buscavam documentos antigos, e assim tornou-se referência para quem, no futuro, tivesse de lidar com papéis e lembranças. Quando a noite desceu naquele vilarejo, ela foi sentar-se na varanda com um envelope ao lado, agora guardado num pequeno cofre, e olhou para o céu com a sensação de que palavras atravessam o tempo. Em seu coração restou um silêncio renovado, não mais vazio, mas ocupado por algo que se chamava justiça de lembrança. Lembrou-se da última frase dramatizada e da voz que ela ouvira com os parágrafos finais, o pedido para não ser reduzido a número, o apelo por rosto e história. E naquele instante, entendendo tudo aquilo como parte do que se deve à memória, sorriu. Ao final, o que a carta desencadeou foi algo maior do que qualquer reconhecimento institucional teria o poder de mudar sozinha. Reacendeu uma cidade para suas próprias histórias, deu rosto a um nome, uniu gerações em torno do que é conservar. A FEB e seus feitos militares permanecem como capítulo essencial da história nacional, com Monte Castelo e Fornovo de Taro marcados nas páginas como batalhas que forjaram percepções. Mas é nas pequenas mesas, nas cartas e nas lápides que os grandes episódios ganham forma humana. A viúva, que por décadas vivera na economia do silêncio, tornou-se guardiã de memórias e articuladora de lembranças, provando que palavras enviadas há muito podem, quando reencontradas, mudar trajetórias. E assim, quando a praça ganhou a placa e o cemitério teve uma pedra com um nome que não seria mais apenas uma linha de relatório, muitos sentiram que, de algum modo, a história tinha sido completada. Não no sentido de apagar a dor, mas de dar-lhe companhia. O país, que muitas vezes subestimara a presença dos pracinhas, viu-se diante do testemunho de que a coragem e a dignidade daqueles homens pediam ser contadas com nome e rosto. E num gesto de cumplicidade com o passado, a cidade começou a contar a história para quem perguntasse, cumprindo o pedido simples. Conta a nossa história a quem perguntar. No fim, quando as crianças olham para as bandeirinhas e quando os netos repetem o nome gravado na pedra, há algo que volta a se afirmar. Os pracinhas estiveram lá, e ninguém deveria esquecer. A cobra fumou, e quem um dia subestimou o valor desses homens, aprendeu, talvez tarde, mas nem por isso menos seguramente, que havia muito mais por trás das fardas do que se supunha. Compartilhe esta história, para que a memória dos pracinhas continue viva.